Fala, galera! Bem-vindos ao 8º episódio do Happy Hour Vitreio. A minha convidada de hoje, além de pesquisadora, professora, ela tem uma habilidade incrível de comunicação escrita e também falada. É autora do livro A Jornada a Caminho da Regeneração, coautora dos livros Economia da Paixão e também O Oráculo das Palavras. Bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada, Paula gente. Costa. Paulinha, eu tô... Paulinha, eu achei maravilhoso. Você nem leu. Você decorou melhor do que eu, minha bio. Maravilhoso, muito obrigada. Estudando. Muito bom, você sempre, né? Legal. Aliás, eu acho que é nesse ponto que a gente se conecta. Vários pontos que a gente se conecta, né? Esse gosto pelo estudo. Muito obrigada pelo convite, bem-vinda. enfim, muito gostoso. A agenda da Paulinha é super fácil, assim, super tranquila. Porque ela mora onde? No mundo, né? Uma pessoa nômade, trabalha no mundo todo, em diferentes países, em diferentes lugares e cidades ao mesmo tempo. Mas eu dei a sorte de conseguir um espaço na agenda e ela tá aqui com a gente. Imagina, é sempre muito relativa essa coisa de conseguir um espaço na agenda, né? Porque quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito. Sim. Que bom, fico feliz. Sinal de que Muito você feliz. também queria muito estar aqui. Claro. Eu queria muito que você estivesse. Foi ótimo, muito bem. Paulinha, fala um pouquinho de você, o que você faz. Vamos lá, vamos para aquele capítulo de assim, cada vez que me apresento por uma vertente diferente. Mas eu acho que até dando sequência aí no que você trouxe, né, Drigo? Assim, eu acho que a melhor forma de me apresentar é me apresentar como pesquisadora, porque eu acho que engloba tudo que sou, na verdade, né? Eu sou uma pesquisadora da vida. E isso é algo que cada vez mais eu vou entendendo que veio da minha origem, né? Desde a minha infância, eu sempre fui aquela criança muito inquieta, muito curiosa, sempre quis entender o funcionamento das coisas, de onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, né? E isso foi trazendo para minha jornada, né? Alguns espaços de pertencimento, alguns encontros como o nosso encontro em especial, e aí eu vou um pouco para essa vertente, porque eu acho que é muito do que nos conecta, foi através do varejo, né? O varejo é um dos capítulos mais importantes da minha vida, não só da minha carreira mesmo, né? Porque eu vivi durante um bom tempo bem imersa no varejo, e hoje eu tenho o varejo como um dos setores centralizadores, onde eu realmente foco muito do meu trabalho de pesquisa, que gira em torno de entender realmente o mundo, o comportamento que faz ele girar, né? O que eu resumo como economia. E aí, mais especificamente, eu exploro, através de uma metodologia proprietária de pesquisa, a economia da paixão como uma das economias regenerativas, que eu acredito que é a qual estamos em transição para, né? E muito centrado num processo de inovação, né? Esse inovar visando as economias regenerativas. Acho que, num resumo, num primeiro momento, a gente vai desenrolando junto. A minha primeira pergunta, eu fiquei pensando assim, o que eu vou perguntar para Paulinha? Bom, claro, sobre o que ela faz, sobre economia da paixão, e aí venho estudando já há um tempo, desde que entrei em contato com você, enfim, venho estudando a respeito, lendo a respeito e tudo mais. E eu falei, nossa, é um assunto tão amplo que talvez eu tenha uma pergunta só, mas tá tudo bem, né? Uma pergunta a gente consegue fazer um episódio, né? Que é o que é, então, a economia, mas talvez não seja o que é, mas é como e por que é a economia da paixão. Eu amo falar com você, que é a pessoa que realmente já tinha estudado. Porque imagina, né, você em tantos momentos, e principalmente nos últimos tempos, né, que a gente se aproximou, você me deixou muito honrada em estar presente em alguns dos encontros aonde eu geralmente falo, né, assim, quando as pessoas me perguntam, mas o que é economia da paixão? Acho que a primeira vez que a gente falou, eu devo ter te falado algo como, provavelmente você não só sabe como é um agente da economia da paixão, né, porque quando chega com a inquietude já tem algum viés ali, mas quando as pessoas me perguntam, né, nesse lugar de o que é economia da paixão, eu geralmente dou uma balada e falo assim, me pergunta por quê, né? Porque, de alguma forma, economia, que para mim é estilo de vida, né? E paixão, que é esse lugar da conexão, esse lugar onde quando a gente, né? Se a gente for jogar pra nossa vida, quando a gente tá apaixonado e a gente tem aquela primeira faísca, né? De conexão, que a gente sente que a gente pode tudo, que a gente tá vivo, que a gente quer criar coisas, né? É mais ou menos por aí que o nosso estilo de vida deveria ser guiado, e eu acho que principalmente numa conjuntura, num contexto, né, Drigo, onde a gente está num grande processo de definhamento,
né? Acho que a gente não precisa de tantos dados para entender isso, porque quando a gente fala, por exemplo, um dado que eu tenho repetido muito, você já deve ter ouvido algumas vezes, a gente já falou sobre ele, né? Que é 1 em cada 4 brasileiros está em burnout, né? E tantos outros dados que apontam realmente um definhamento da nossa economia nesse lugar de política, financeiramente falando, enfim. A gente está num processo muito transitório do nosso modus operandi, né? O que numa base regenerativa a gente poderia jogar muito pro nosso modo de produção, que é essa transição de cadeias que são lineares para cadeias que são circulares, né, que efetivamente são mais sustentáveis, entendendo que a gente está num contexto em que não temos mais o que extrair do mundo, esse é o fato, a gente não tem mais esse espaço e a gente também não tem mais crédito, né, para descartar aquilo que a gente já tem. Já tem muita coisa no mundo, a gente precisa ressignificar o que existe, né, dentro das nossas necessidades, o que surge, o que a gente cria, enfim. Mas é um princípio que eu, visitando muito o campo de inovação, principalmente dentro das organizações, eu fui entendendo, né, até conversando com redes de amigos, em trabalhos de pesquisa mais aprofundados, dialógicos e tal, o quanto a gente coloca todo esse processo de transição muito externo a gente. Então, a gente tem que mudar a forma de produção. Quando a gente começa a entender que essa mudança, ela começa na gente, nosso modus operandi de vida, né, no nosso protagonismo, enquanto agentes realmente, quando a gente fala de cadeias circulares, a gente não está falando nem de papel mais, né? Não tem mais o papel de quem produz e quem consome. Quando a gente vai para o varejo, né, não tem mais esse papel, somos todos influenciadores, somos todos consumidores e produtores daquilo que a gente consome. Não à toa a gente vê esse movimento tão forte da personalização, né? O consumidor saiu desse lugar passivo, né? Sim. Então a gente começa a entender... A gente começa a entender muito esse lugar de protagonismo e é o primeiro pilar no qual eu ancoro a minha metodologia da economia da paixão, né? Então, é protagonismo, pertencimento e comunidade. Todas as economias regenerativas, elas são orientadas à comunidade, mas a gente precisa fundamentalmente começar a entender que uma comunidade, ela nasce e se sustenta quando a gente autoriza o espaço do protagonismo, né? Eu só consigo ser nutrido numa comunidade. Eu posso falar de comunidades como a família, a gente estava falando aqui antes, assim. Como é que eu consigo me manter dentro de uma família de uma forma que seja sustentada? Protagonizando, podendo ser quem eu sou, né? E me nutrindo daquilo que outros protagonistas dentro dessa comunidade, sendo diversos a mim, né? Diferentes do que sou, conseguem me nutrir. Então, mais ou menos por essa história, mas eu sempre ressalto, né? E você também já deve ter ouvido bastante sobre isso. A forma como eu enxergo, como eu envelopo a economia da paixão, ela é muito peculiar e eu tomei essa liberdade criativa dentro da minha jornada, do meu processo de construção dessa metodologia de pesquisa, como um processo até mesmo de emancipação, né, e de, enfim, tantas questões em relação à minha carreira, mas existem outras lentes muito importantes, né, que tem a lente do Marcelo Pimenta, por exemplo, que é com quem eu coescrevi o livro Economia da Paixão lá atrás, tem a lente do Adam Davidson, que foi das primeiras pessoas no mundo a falar sobre economia da paixão, tem diversas outras lentes, e quando você me perguntou a primeira vez lá atrás, né, num viés de curioso, eu te falei, constrói, né, constrói, e geralmente esse é meu convite, assim, constrói a partir do teu protagonismo, a tua jornada da economia da paixão, e vamos trocando sobre, né, eu acho que assim a gente cresce junto. Eu acho muito legal dentro da sua metodologia se instigar o outro, as primeiras vezes que a gente se falou foi muito disso, né? Construa você mesmo. E eu lembro que o ano passado eu estava viajando e a gente começou a aprofundar um pouco mais sobre o assunto e falando sobre protagonismo e pertencimento e tudo mais. Você falou, quem é você, né? Tipo, desenvolva quem é você. Isso foi um exercício para mim muito importante, porque a gente acha que sabe quem a gente é, ou o que a gente faz, ou qual é o nosso lugar no mundo, vamos dizer assim. E aí quando você para pensar e de alguma forma tem que pôr aquilo, seja no papel, seja numa apresentação de PowerPoint, que era o meu desafio naquela situação,
Aí você começa, ué, mas quem sou eu, né? De verdade, né? De verdade, E num lugar de integração, né? De Sim. quem sou com todos os meus quanto rótulos. eu sou importante ou não sou importante em determinada situação, e tá tudo bem também. De repente ali eu não me conecto, eu me conecto mais pra cá. Né? E eu lembro que eu levei quase um dia inteiro para conseguir fazer o material, e eu tava, tipo, numa viagem, tranquilo, de boa, e fazendo apresentação e buscando. E aí você vai muito, assim, quando alguém pergunta, mas quem é você, né? A gente vai muito num viés profissional. Eu sou o Endrigo, formado em tal coisa, tenho uma empresa com tal nome, faço tal... que mais, né? Desconecta um pouco disso, só você como o profissional. Quem é você como pessoa, né? E aí foram abrindo outras portas, vamos dizer assim, sobre aquilo que eu sou, né? Na minha família, na minha religião, nos meus hobbies, naquilo que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, onde eu gosto de estar, onde eu não gosto de estar, e tudo bem. Aí, confesso que a minha cabeça mudou muito depois desse exercício, assim, né? E depois você fez outras perguntas também, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, eu vou até trazer essas perguntas aqui. Mas é muito interessante isso, essa coisa do instigar, né? E aí você tem o laboratório, que é o Inquietes, que eu amo esse nome, assim, eu acho demais, que pesquisa justamente, né? Faz essa provocação com as pessoas, né? Fala um pouquinho do Inquietes. Total, você é um membro ativaço, né, do Enquetes, eu amo Sempre que isso. eu posso, eu tô lá. Eu acho, o Enquetes, assim, ele tem toda uma jornada, mas a gente busca tornar o invisível visível, né, esse é o nosso slogan, é o nosso propósito de existência, e é exatamente o que você tá falando, né, assim, Drigo, quando a gente... eu me lembro que, inclusive, uma das primeiras perguntas que eu te fiz foi: como é que eu te chamo? Sim, sim. Porque é um nome muito peculiar, né? E sempre que eu esbarro em uma pessoa que tem um nome peculiar, eu sempre fico muito inquieta com isso, assim, porque, bem ou mal, nosso nome tem esse viés de identidade. Então, uma pessoa com um nome peculiar, que geralmente as pessoas não se lembram do nome, ou falam errado, né? Deve ter saído um monte de Digo, de Rodrigo, né? Henrique, e você me falou, de tudo. Você falou um pouco disso, assim, isso já gera um conflito de identidade, né? Isso a psicologia básica explica. Mas fora isso, é isso, assim, como que você se autoriza fora dos rótulos que já são pré-determinados, né? Porque quando a gente olha para esse movimento, até que eu falo da transição de uma economia vigente para economias regenerativas, a gente vai muito entender como que a base da produção e do consumo do nosso modus operandi de vida influencia na nossa personalidade, na forma como realmente a gente se comporta, né? E isso tem muito a ver, assim, a gente até aqui teve uma indústria onde a gente buscou produzir, né, rotular e botar na gôndola produtos que, bem ou mal, estavam ali encaixotados, né, estão encaixotados. A gente começa a abrir um pouco mais esse espaço da criatividade, né, de cada produto ser único e tudo mais, mais recentemente. Mas até então a gente tinha muitos rótulos, muitas caixinhas, muitos padrões. O que acontece com aquele produto que ele sai fora do padrão de produção? Ele é excluído. Geralmente é o lugar do artista na nossa sociedade, porque ele não se encaixa nos rótulos pré-determinados, né? Então, é um pouco isso, assim, quando eu falo da economia da paixão nesse lugar de protagonismo e a gente inquieta, né, esse lugar de quem é você, para além dos rótulos que te definem, é um pouco isso, assim, né? Como que a gente torna visível esses rótulos que muitas vezes, e aí tem alguns vieses, né? Quando a gente olha para uma empresa, por exemplo, muitas vezes eu tô chegando numa sala de reunião e eu tô levando ali naturalmente alguns dos meus rótulos, que pode ser o cargo, pode ser minhas competências técnicas. Mas escudo também, uma defesa. Muitas vezes a gente se acomoda nesse lugar, né, onde a gente se encaixa em algum padrão e assim a gente é aceito. Mas a verdade é que os nossos desafios complexos do mundo de hoje, eles estão pedindo, convidando rótulos não óbvios para resolver aquele problema, né? E é muito do que eu faço em ambientes de facilitação nas empresas. Que gente, o problema que a gente tem na mesa, os rótulos que estão nos definindo, não estão resolvendo. Vamos então... Vamos convidar os nossos outros rótulos, exato, assim, convidar os nossos outros rótulos que eventualmente tenham uma solução ou minimamente perguntas mais provocantes, mais inovadoras
pra gente realmente conseguir ter uma cena mais diversa, né, mais inclusiva, portanto, mais criativa. Então, eu acho que esse é o maior convite, assim, a gente abrir mais os nossos rótulos e, ao mesmo tempo, se aliviar, né? Porque, que nem quando você me pergunta, se apresenta, já dá até um ciricutico quando alguém fala pra gente se apresenta, porque você fala assim, gente... Fala o quê, né? São alguns anos, eu vou falar o quê, né? Mas eu acho que é muito louco. É mais do que eu convenço, a gente sempre tá buscando conectar, né? Mas qual que é a esfera de mim que eu vou apresentar? Né? E aí eu tenho falado muito também para algumas pessoas que, como você, me procuraram nesse lugar, né? De tipo, putz, como é que eu introduzo e tal? Se liberta. Você não vai... É impossível você apresentar todas as tuas dimensões em 5 minutos, em 2 minutos, né? Isso é um papo muito, né? Aquela coisa do pitch, né? Não. Apresenta o que você tiver que apresentar naquele momento. Ou que cabe para aquele público que quer saber quem você é e tudo bem, né? E tudo bem. Você conhece a Silvia Demetresco, né? E a Silvia, assim, a gente dá aula juntos, ela já esteve aqui no 2º episódio. E aí, quando eu falo pra ela, Silvia, você precisa se apresentar. Ela, não preciso me apresentar. Porque eu não quero me apresentar. Ela fala, tipo, ela acha que não cabe mais se apresentar. Não no sentido de vaidade, mas assim, tipo, pra quê? As pessoas querem saber toda a minha jornada e tal. É mais importante o que eu tenho pra apresentar agora, ela diz. Tá bom, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre vitrine, nós vamos falar sobre VM, ou nós vamos falar sobre comportamento, ou sobre uma viagem de pesquisa. Ela fala, é isso. Nesse momento, tá como pesquisadora. Por um minuto, eu imaginei Silvia falando assim, não quero. É bem o jeito dela. Não, ela faz, não precisa. Ela, faz. Ela é ótima. Paulinha, agora me diz uma coisa. Você fala sobre um novo jeito com relação a produzir e a consumir e o quanto as empresas estão preparadas para essa mudança. Porque eu tenho a impressão de que as empresas estão muito, de novo, a história da caixinha, né? Mas muito assim, eu preciso produzir muito, eu preciso vender muito, porque eu preciso faturar muito. Ok, tem um viés aí, empresa, negócio e tudo mais, mas que daí você cai num modelo econômico que já vem se mostrado... Definhando, né? Uma boa expressão. E as empresas estão preparadas para essa mudança? O que você sente como... Olha, Drigo, eu vou te falar um negócio. Quando eu falo de protagonismo, pertencimento e comunidade, eu trabalho essa metodologia, esses pilares, colocando como protagonista tanto pessoas quanto profissionais, né? Para quem prefere esse rótulo, quanto para organizações. Empresas também são protagonistas e também regem e são regidas por comunidades, né? Mas quando você faz essa pergunta, a minha tendência é convidar um pouco mais para essa reflexão a ideia de que empresas é um conjunto de pessoas, né? São conjuntos de pessoas. E aí o lugar da pergunta, acho que ela sempre tem que ir, de alguma forma, sendo quebrada até a gente entender. As pessoas estão preparadas, porque as empresas, elas estão sendo direcionadas por pessoas, né? Elas estão sendo construídas por pessoas. E aí, aqui não é nenhum lugar confortável de falar assim, olha, hoje eu não estou dentro de uma grande corporação dessas que a gente vê em rankings, que são responsáveis por poluir, blá, blá, blá. Até porque o mundo, ele é muito mais uma soma de micro do que os grandes, né? A gente tem essa visão muito centralizadora das grandes organizações, mas se olhar para o varejo, por exemplo, né? Quase 80% do varejo no Brasil é representado majoritariamente pelos pequenos negócios, né? Então a gente precisa olhar um pouco mais para esse lugar micro. E aí, sem sair do nosso lugar de autorresponsabilidade, de entender que nós, como consumidores, se é esse o papel que a gente consegue entender que a gente ocupa dentro do sistema, também temos um lugar protagonista para direcionar ou não a forma como essas empresas estão ou não atuando em relação a esse princípio de transição para regeneração. Né? Então, eu acho que cabe muito a gente, antes de apontar o dedo, e eu sempre falo isso, em algumas conversas a gente já falou sobre isso, a minha avó, ela tinha essa fala, né? A gente aponta o dedo para tem 3 apontados pra gente. Então, antes de falar, putz, as empresas que não estão fazendo ou deixando de fazer, ou fazendo assim ou assado, o que eu hoje estou movimentando e como que eu estou realmente compreendendo o potencial do meu impacto
dentro do sistema, né, de um modo geral, e muitas vezes eu acho que o nosso grande desafio hoje é enxergar assim, eu tenho dado esse exemplo, eu não vou acordar para matar a fome do mundo, né, assim, eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso entender a minha pequenez dentro desse processo todo, desse movimento, desse desafio, ou do start do movimento. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender o meu poder de atuação nesse movimento. Como? Sabendo que a forma como eu vou matar minha fome todos os dias vai sim impactar na fome do mundo. Essa ponte entre como a gente vive, quais são os nossos propósitos, né? E os nossos propósitos, muitas vezes a gente se coloca numa situação muito, muito pequena, porque a gente se sente até mal, do tipo assim, nossa, gente, mas eu só queria comer, eu só tô com fome, eu quero matar minha fome. Eu não quero matar a fome do mundo, então eu me sinto um ser humano péssimo por isso. Então, vamos começar a criar essas pontes entre os desafios do mundo que impactam necessariamente todos nós, independente do teu nível de acesso, das tuas prioridades ou não, impacta, né? A gente é um só. Esse que é o resumo da ópera. Então, começar a construir essas pontes, assim, como que eu vivo no meu dia a dia, como que eu atendo aos meus propósitos, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, e direciono isso, né, de uma forma mais clara para o meu impacto no mundo, né? Sim. Você falando sobre isso, tem uma marca que eu gosto muito, espanhola, que chama EcoAlf, você deve conhecer. E eles têm um trabalho muito interessante que eles fazem produtos retirando plástico do fundo dos oceanos. Então, eles têm lá um trabalho de comunidade, não só dos consumidores dos produtos, mas a comunidade de pescadores que tiram esse plástico do fundo do mar. E tira não intencionado, ou seja, eles pescam e aí junto com os peixes vem o plástico e aí eles separam esse plástico. O que, se eles não fossem orientados ou não tivesse existido essa conversa entre a EcoAlf e esses pescadores, eles poderiam simplesmente jogar de volta o plástico para dentro do mar, até porque não era o papel deles ali. Eles querem só pegar o peixe para vender, enfim, é uma outra coisa. O que é legal na EcoAlf é que, assim, esses dois trabalhos de comunidade, então o pescador é orientado como fazer, de que forma e tudo mais, e ele faz parte do protagonismo da marca, então eles o tempo todo estão agradecendo e mostrando quem são essas pessoas e como isso é feito. E tem uma coisa muito interessante na marca também, que somos conscientes de que a gente não vai conseguir resolver todo o problema. Mas a gente quer contribuir de alguma forma com a solução e ensinar outras pessoas, outras empresas, outras marcas como é que a gente faz. E aí, se eles quiserem fazer também, legal, sejam bem-vindos. Mas se também não quiserem, estamos fazendo a nossa parte. Bem a grosso modo, né? Mas eu gosto dessa forma como a marca pensa, que tem a ver com isso que você está falando, assim, né? Então, não dá para resolver todo o problema do plástico no oceano, mas a gente está contribuindo de alguma forma, impactando menos e reutilizando essa matéria-prima que já está no mundo, né? E aí, como é que a gente faz e transforma em roupa? E, enfim, tem outras camadas depois, mas tem uma etapa aí acontecendo, isso é muito legal. Total, você falando isso me traz alguns ganchos, assim, o que eu amo nas nossas conversas. Mas eu acho que o primeiro passo é esse eu falo, né, eu acredito em jornadas, porque eu acho que a gente precisa autorizar mais a jornada. Tem muitas empresas, pessoas que estão fazendo coisas incríveis no mundo, e até mesmo nessa cena educativa, né? Porque eu acho que hoje a gente tem que tirar um pouco os pesos das corporações em relação ao setor que elas estão encaixadas. Por exemplo, não acho que a educação é um papel só de instituições educativas. Eu acho que a gente tem tanto para aprender no mundo de hoje, e esse modus operandi, né, do lifelong learning e tal, ele é tão real em um mundo onde vive-se cada vez mais, e a gente precisa buscar viver cada vez melhor para viver mais e sustentar, né? Que eu acho que é o papel de todos, esse lugar educativo. Então, uma marca, quando ela dá um passo como esse, e ela se preocupa em como comunicar,
como tornar essa ação experiencialmente acessível, porque a gente aprende muito mais através da experiência prática, né? Sim. Então, como é que eu consigo tornar esse conhecimento, essa forma de agir, uma experiência para que os meus stakeholders, os meus consumidores, a minha rede, de um modo geral, consiga também atuar a partir das tuas possibilidades, da tua perspectiva, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal do que eles fazem nesse sentido, mas eu acho que tem isso, assim, eles estão atuando, eles estão comunicando e muita gente não tá fazendo isso justamente porque fala, pô, nossa, mas é que assim, dentro de tudo o que precisa ser feito, nossa, eu tenho até vergonha de falar que eu tô fazendo isso, porque é isso, eu não vou fazer tudo. Mas, gente... Ninguém chegou lá, Sim, né? Ninguém tá lá. Exato. Isso é uma coisa que eu acho que a gente também já conversou, né? Porque às vezes as pessoas, até pelo estilo de vida, né? Economia da paixão, esse lugar de protagonismo, economias regenerativas e tal. Muita gente chega pra falar comigo num lugar meio de culpa, do tipo assim, Paulinho, então, eu entendo, né? E, putz, moda sustentável, sou embaixadora do Fashion Revolution Brasil, então tô sempre falando muito sobre isso e tal. Mas, cara, no final do dia, eu consumo um fast fashion. Eu falo, querido, deixa eu te falar, eu também. Sim, não assim, dá pra... estamos todos em transição, né? E se a gente É se julgar, a gente não vai conseguir processo, agir. A gente tem que respeitar um pouco mais esse processo, né? E claro, com consciência, né? E eu acho que tem uma outra marca que eu gosto muito de trazer para a mesa, que é a Patagônia, né? Sim. Que eu acho que a história dela fala muito sobre esse autorizar a jornada. Porque em 10 anos, 9 anos, a empresa ela foi de fazer uma doação mínima para causas voltadas à crise climática a se voltar inteiramente, colocar todo o seu lucro, né, à disposição realmente dessa evolução de crises climáticas, né? Então, assim, uma empresa que jornou esse processo, ela não foi da noite para o dia para esse lugar, né, de estar inteiramente voltada para esse tipo de causa. Então, acho que a gente tem que realmente respeitar um passo de cada vez e não se comparar tanto, né? Putz, mas é que tem um outro que tá fazendo bem mais, então não vou falar porque eu vou ter vergonha. Deixa eu esperar chegar onde o outro já tá. Não, acho que... Ou ir além. Gente... A ideia é outra, na verdade, né? É mais colaborativa, a crise é de todos, né? E assim... Vendo as marcas, no Brasil também e pelo mundo, eu percebi assim, não dá para ser um processo 100% sustentável sem impacto. Em algum momento tem um impacto e eu estou entendendo que tudo bem. Então, se você só consegue ter uma atitude mais sustentável, né? Vou chamar de atitude e não de sustentabilidade, mas ter uma atitude mais sustentável em determinado processo da cadeia dentro da sua empresa, seja na produção, na venda, na distribuição, enfim, no que for, eu acho que já é muito válido. Porque é muito difícil você ter... Eu não conheço, aí até se você conhecer, nos diga. Uma marca que consegue ser 100% sustentável em todos os processos, né? É muito difícil. E quando você vem para marcas brasileiras, o Brasil, do tamanho que é o país, né? Tamanho continental, você já impacta logo na logística, né? Porque tem um impacto super forte nisso. Né? Uhum. Então, não tem como. Então, se a empresa consegue minimamente ter algumas ações, algumas práticas que sejam bacanas, eu acho que já é muito válido. Porque o que acontece tem muitos consumidores que criticam. Então, a marca está dizendo que aquela matéria-prima é sustentável. Ah, mas e o restante? Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Mas como a loja foi construída? Ah, mas a loja não é uma construção sustentável. Ainda não. Mas pode ser que em algum momento seja. Então, Brasil conhece? Conta pra gente. Não, brincadeira. Eu não conheço. Mas é esse lugar, né? Estamos todos em transição e eu acho que a gente precisa começar a analisar um pouco mais esse corpo de julgamento que a gente se coloca muitas vezes. E não só nessa questão de transição, a regeneração, né, Drigo? Acho que tantas coisas que a gente julga e a gente entender o princípiozinho lá de vovó, a gente tá julgando o outro, na verdade, nos julgando, porque é muito duro a gente julgar coisas que a gente está se julgando, assim, a gente se coloca num lugar combativo com a gente mesmo. Isso é muito ruim. Mas eu acho que a gente não deve deixar de cobrar e intencionar. Cobrar com amor, de verdade, assim, cobrar nesse lugar de assim, olha, é uma expectativa que a gente tem de chegar lá.
E vamos juntos fazer isso acontecer, né? E intencionar verdadeiramente, de forma muito autêntica, né? Porque também, senão, a gente cai num lugar que é o de se acomodar no fato de que, então não tá todo mundo... Não, a gente ou tudo ou nada, né? Não consigo tudo, deixa tudo pra lá. A gente precisa trabalhar mais esse nosso pêndulo, assim. Não, ninguém tá fazendo tudo e da forma... Até porque a gente não tem as respostas, a gente tá precisando jornar as respostas, né? Buscar um pouco mais essas formas de fazer. Então, sim, a gente tem que entender essa condição, mas, ao mesmo tempo, não se aliviar num lugar de que, bom, não temos tempo, né? Essa que é a verdade. Sim, então, cada vez menos tempo. A cada estudo que sai, o prazo tá encurtando, mas... o prazo tá encurtando e as metas estão cada vez mais distantes, né? Então, é isso, quando a gente olha, né, que 15% aí das metas da ONU estão efetivamente encaminhadas, não é que estão solucionadas, né? Elas estão encaminhadas. É muito pouco. É um desafio, mas eu acho que não adianta também a gente olhar para esse copo meio vazio e, enfim, tem dias que eu olho, tem dias que são difíceis, mas eu acho que a gente tem que buscar mais esse lugar de esperança. E eu acho que é essa esperança de que o que a gente precisa encontrar ainda não existe. Então a gente precisa verdadeiramente daquele olhar até da criança, né, que tem uma esperança muito latente para encontrar as respostas e as soluções que ainda não existem, porque se existissem, né, a gente já teria solucionado já teria resolvido tudo, exato. Mas claramente não são soluções que a gente já conhece, né? Então vamos esperançar e ser criança para criar elas, né? Agora, sim, tem algumas marcas que eu tenho a impressão que surfam nesse momento no sentido de venderem mais e mais caro e não como um propósito em torno do que está sendo vendido ou oferecido para o consumidor. Tem uma pesquisa que eu até estava olhando, que é da Lost Metric, que diz assim, gigantes das redes... 7 em cada 10 marcas preferidas pela geração Z, entre 12 e 27 anos, estão entre os fast fashion, que é isso que você falou. E aí, quando eles são questionados por que eles consomem, então, dessas marcas, já que eles têm consciência de todo o impacto que essas marcas têm, é que falta grana para consumir de marcas que tenham um apelo menos impacto, vamos dizer assim. Falta grana para isso, eles não têm, até por conta da idade e tudo mais. E velocidade dessas marcas em aderirem o que é tendência, o que é moda. Porque eles consomem moda, eles consomem comportamento, eles querem estar na onda do momento o tempo todo. Total, né? Assim, e é isso, estamos em transição. Quando a gente começa a jornar soluções de produtos, de marcas, de alternativas que são mais sustentáveis, a gente também tem que caminhar essa solução. A maioria das soluções, realmente, elas têm um peso financeiro, né, que demandam mais nesse sentido, que essa geração, por mais que queira, não vai conseguir consumir em função de poder de demanda, né, de poder de consumo, desculpa. Então, realmente, assim, existe esse gap, mas eu acho que a gente olha num lugar, assim, eu já vi muito isso, assim, algumas empresas falam assim, tá vendo, olha, a geração Z não tá consumindo o produto que eles falam que eles querem. E aí você fala, não, é transição, assim, a gente precisa buscar tornar mais acessível. Tem algumas coisas, na verdade, assim, ó, e aí eu acho que é bem na linha do que você trouxe. A gente precisa tornar mais acessível, precisa tornar mais divertido, sim, e mais criativo o mercado de produtos de negócios sustentáveis. E tá tudo bem que a gente ainda não tem tantas opções nesse formato, com esses três vieses bem ancorados. Porque tem sim muito produto que é muito divertido, sim, tem muito produto que é super criativo e inovador, né? E muito produto acessível. E aí o que talvez esteja faltando é se tornar acessível aos olhos do consumidor, mas até o movimento de redes sociais e como a gente tem descoberto novas marcas, né, traz uma onda muito legal para tudo isso. Eu acho que a gente está evoluindo pra caramba, e eu acho que já tem alguns negócios muito legais que surgem nesse sentido, assim. Eu tenho essa temporada de Brasil, eu tenho tido a oportunidade de navegar por algumas cidades, principalmente nesse movimento mais regional, né, então, Nordeste e tudo mais, e é muito legal as marcas que estão nascendo, os propósitos que estão nascendo. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma marca muito bacana de um empreendedor muito criativo, uma pessoa muito querida, que é o Rafa, que é o Vida BR. Uma marca de camisetas
sustentáveis, que têm uma pegada tecnológica muito legal para chegar no produto, para chegar na qualidade do produto e, enfim, tudo que acarreta. Poxa, é um super negócio que tá crescendo pra caramba. Então, acho que, assim, tem muita coisa legal acontecendo. Talvez não esteja tão acessível aos olhos de quem tá muito centrado. E fora também, né, assim, tem uma loja muito legal em Nova York, ali perto da NIU. Acho que eu já comentei contigo dessa loja. Me fugiu agora o nome. Vende o quê? Na verdade, é uma loja que é um café, né? Uma pegada bem Gen Z, que tem colocado muito o alimento no centro da mesa como uma forma de conexão com comunidade, né? Atração e sustentação de comunidade, que é uma loja de produtos, em geral, mais alimentícios, mas que envolve todo um pouquinho do mercado de well-being, né? Que é bem abrangente, mas existem 3 premissas ali para os produtos estarem na gôndola dessa loja. Primeiro, precisa ser de novas marcas, então uma forma de você atrair, de você dar palco para novas marcas, né, que estão entrando no mercado. Essa é a tendência, né? Quando a gente fala de negócios regenerativos, tendência é cada vez mais a gente voltar às origens, os pequenos negócios, né? Então, e locais e que vai exato, muito de encontro com a comunidade. Exato, e que também vence um pouco do nosso maior desafio em termos de sustentabilidade, que foi o que você já colocou na mesa, que é a logística. Sim. Né? Assim, é o fato, assim, como que você, como pessoa, se torna mais sustentável, por exemplo? Um dos primeiros princípios é você ficar mais quieto. Sim. Digo eu, a Nômade. E aí? Sim. Né? Sim, exato. Então tem isso. Então, produtos novos para colocar novas marcas na gôndola. São divertidos, todas as embalagens que têm esse apelo do jeito que a gente quer. A gente quer um mundo mais divertido, a gente quer coisas legais. Sim, queremos, né? O propósito é sério, mas a embalagem e o produto não precisa ser sério. A vida quer, a gente quer que seja divertido, né? E por que tem que ser sustentável e chato e sério? Não. Pode ser muito divertido, e o divertido pode ter várias caras, né? Porque para cada um diversão é uma coisa. E sustentável. Sustentável. E aí envolvendo também isso que você já trouxe, essa transparência de cadeia do começo ao fim, né? E tá tudo bem, putz, eu não tenho a minha cadeira 100% transparente. Busca a cadeia transparente, busca trabalhar mais a comunicação. A gente tem um desafio de comunicação gigante em todos as nossas esferas de vida. Então, é mais ou menos por aí. Vamos jornar. Né? É isso. Permita-se, essa é a ideia. Isso. Paulinha, tem uma coisa que eu acho muito interessante em você também. Bom, tem o livro Economia da Paixão, A Jornada a Caminho da Regeneração. Tô quase no final. Ai, que maravilha. Gente, eu vou fazer esse agradecimento público aqui. Vocês não me cortem, hein? Olha, Drigo, você tem sido essa pessoa muito especial que aparece, de repente, na jornada, carregando o livro. A última vez que a gente se encontrou, vou falar sobre isso. A última vez que a gente se encontrou, eu tava palestrando numa feira. Você tava literalmente... Gente, a pessoa passou a feira inteira comigo. A gente rodou, foi uma delícia, né? Foi meu braço direito. Tá junto, né? Tá junto. E eu falei, Vamos né? ver a feira gente, juntos. Para ver a feira juntos, precisamos carregar os livros que estavam lá à venda, enfim. A pessoa foi assim, ó, levou os livros. Né? E era muito engraçado, porque você literalmente apresentava, né? Eu começava a conversar com a pessoa e falava assim, não, olha o livro dela. Gente. É o meu lado vendedor. O VM tem... É nato de um VM ser vendedor, tá? É vendedor, carrega. É literalmente o VM mão na massa, né? Maravilhoso. Muito obrigada. Tô terminando de ler. Tem várias páginas aqui marcadas. Vou até lembrar de um amigo, Ralph, que você também conhece, que ele não me empresta livro por isso, porque eu marco páginas, risco. Ele não, pra você eu não empresto, porque ele tem um cuidado absurdo com os livros. Mas, enfim. Ralph, não me julga. Vamos fazer essa troca. Eu vou trocar um livro com você. Tá. Eu até acabei de lembrar de um que eu li recentemente, aí você vai se sentir menos julgado, porque meus livros com ele não me empresta, ele tem livros bons, mas ele não empresta, eu tenho que comprar um igual. Bom, livro da Paulinha, que eu tô adorando. Algumas coisas eu anotei aqui do livro. Você fala sobre pesquisa etnográfica, que é justamente sair desse sistema de pesquisa muito baseado em números e dados e muito mais voltado para as pessoas. Como é isso? Como é isso, né?
Eu não nego não, sabe, Drigo? Acho que até num primeiro momento da minha carreira eu precisei negar. É que nem quando a gente sai de casa, que a gente briga com a família. Eu odeio vocês e tal, porque senão a gente não sai, né? Senão fica muito confortável. Eu vivi isso na minha carreira, assim. Eu trabalhei desde o momento zero, quando eu me formei em comunicação. Não sei se eu falei desse capítulo. Eu sou formada em comunicação, publicidade e propaganda. E eu trabalhei com pesquisa e inteligência estratégica desde o momento zero da minha carreira. E eu me vi em um momento muito doído de estar trabalhando com muitos números para falar de pessoas e estar sentindo pouco as pessoas por trás daqueles números. E entender que isso estava gerando uma inércia muito grande, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem uma série de dados que deveriam nos movimentar para agir diferente ou para fazer diferente. Por que a gente não sai do nosso lugar de ação? Porque os números, os conceitos, eles não movimentam a gente. Existem outras linguagens que realmente tornam mais acessíveis o nosso aprendizado no realmente motivo pelo qual a gente deve aprender, né? Que é mudar, evoluir, se provocar, transformar. Então, eu até fundamentei a minha metodologia de pesquisa, que é uma jornada, né, muito mais orientada para coleta de dados sensíveis e num viés intuitivo, para combater, se é que eu quero usar essa palavra, esse lugar da gente estar levantando, captando muitos dados. A gente tem uma obsessão por dados, até pela facilidade que se tornou, né, acessá-los, captá-los e tudo mais. Né? Armazenar, mais ou menos fácil, né? Porque, assim, é um desafio muito grande. É um impacto enorme, mas enfim. Impacto gigante, assim, e é custoso, enfim. Mas teve esse viés de entender assim, tá, o meu trabalho, ele não tá tendo um propósito no sentido de gerar as movimentações que eu enxergo que ele pode movimentar, porque quando eu entendo, eu capto um número, eu faço uma pesquisa que me aponta algo que eu não estava vendo antes, como, por exemplo, né, sustentabilidade. Olha, a gente precisa consumir mais água, sei lá. Sim. Também é um princípio sustentável quando a gente fala de bem-estar. E as pessoas não estão consumindo mais água, elas sabem que elas precisam, é que nem quando você vai no médico, né? O médico fala assim, olha, você, sei lá, você beber precisa... menos, tomar mais água, praticar exercício. Exato. Você tem toda a receita ali, mas entre a receita e a prática, qual é esse gap, né? E aí tem esse lugar de você estar mais em contato, efetivamente, de forma mais prática, sentindo, incorporando a pesquisa dentro de você, né? Então, é muito do que eu busco fazer e estar em contato com pessoas. É uma das formas, né, de captar dados que realmente se tornam muito práticos para mim. Então, as pessoas que me trazem histórias, que me trazem lugares, que me trazem dados que realmente me movimentam mais, né? Não é exatamente esse o princípio da etnografia, mas está muito alinhado, assim. Eu acho que eu explorei muito a etnografia por isso. Tem até uma outra parte no livro que você fala você chama de exercício Fifi, que é olhar e enxergar ao redor, né? E andando com você pela feira, eu percebi muito isso e achei muito legal. Assim. Chega num instante, né? Mas por quê, né? Mas como é que você chegou, né, nessa marca? Como é que você chegou nesse produto? Foi até interessante que a gente visitou uma marca de picolé, sorvete, você vai lembrar disso. Ah, é verdade, da moça. Era sem leite, né? Era um sorvete sem leite. Era um sorvete vegano, né? Tinha. E ela ama leite e odeia picolé, né? Tipo, deu um nó na cabeça, assim, na hora, né? Mas como é que ela chegou nisso, né? Seria tão óbvio, né? Ter nascido de uma coisa, mas... E aí ela virou pra gente e falou assim, não, na verdade eu odeio sorvete. E amo leite, né? Oi, né? A princípio achamos que ela era intolerante à lactose, né? Mas enfim, não era nada disso. Achei muito interessante essa coisa do exercício Fifi e da pergunta, né? De estar o tempo todo, né? Eu comecei a observar que eu tenho um pouco disso quando eu vou nas lojas. Então, principalmente em viagem de pesquisa, aí vai na loja e pergunta para vendedor e por que isso e por que aquilo e tal, não sei o quê. O que aqui chamam de cliente caroço, né? Que vai na loja e não compra, só pergunta, né? Mas é uma forma da gente descobrir sobre as marcas, sobre os lugares, sobre... É uma expressão do varejo, isso. Sobre como aquilo tudo funciona, assim. Eu achei muito interessante você trazer isso no livro, assim. E você sabe que é muito interessante? Olha, me lembrei de uma outra pessoa de varejo que sempre que eu falo do exercício da Fifi, que eu compartilho quando eu tô em viagem, geralmente, eu uso muito o exercício da Fifi quando eu tô olhando para as varandas.
Gente, adoro xeretar a varanda. Sim. É isso, assim, de entender o que tem nessa varanda e tal. E tem isso, assim, de que eu trago como exercício da Fifi, eu não sei nem da onde exatamente eu tirei isso, mas eu resgatando aqui em memória, você falando, não é algo que eu criei, é algo que já existe na cena de pesquisa e já existe no varejo, no VM, de formas diferentes, né? Assim, em algum momento eu virei e falei, tô fazendo um exercício da Fifi aqui. Foi uma coisa muito espontânea, mas eu acho que é legal a gente resgatando, e é isso, assim, que você falou assim, eu percebo que eu também sou assim, que eu também tenho isso. E essa é a verdade do mundo, né, Drigo? Porque a essa altura do mundo, eu até assim, como pesquisador, eu quero criar alguma coisa de novo? Não, eu quero entendendo no meu processo de aprendizagem, né? Esse resgate de coisas que já existem. E ir somando e atualizando com a minha lente e tal. Então, o exercício da Fifi realmente acho que é algo que... Eu tô achando maravilhoso você falar, porque você sabe que esse livro, eu escrevi ele já tem um bom tempo. Sim. Mas eu não reli para publicá-lo, né? A editora, ela quer me matar até hoje, por isso... Não fui muito bem vista, mas a Kátia até que, enfim, né, a dona da editora, que foi super querida com todo o processo, ela falou, Paulo, você vai me deixar maluca, mas é interessante. Mas eu coloquei ele no mundo sem reler, assim, eu ainda não o reli, eu peguei umas... Eu faço dele meio oráculo, tranquila. Assim, eu abro, de repente, isso tá dito no livro também, pode ler como um oráculo, você pode abrir em determinado capítulo e tudo bem. Em algum momento eu escrevi isso, então não tô tão doida assim. Não, tá super tranquilo. Bom, você fala muito também sobre raízes multidimensionais e as palavras-chave. É o meu tema, né, desse ano, é o meu tema de pesquisa, a minha expressão base de pesquisa desse ano. Que palavra é uma coisa, além de você, claro, ter o dom da comunicação, como eu disse lá no começo, todo ano você tem uma palavra, é isso? Fala um pouquinho. Como o jogo é meu, eu roubo nele, entendeu? Tá. Eu tenho falado isso porque eu falo assim, não, gente, eu tenho uma palavra-chave do ano e tal. Aí quando eu vou me ver, eu tô ali numa expressão, daqui a pouco eu já tenho uma frase. Do nada vira um livro. Do nada vira um livro do ano. Tem uma ideia aí. Mas é uma expressão, de alguma forma, algo que ancore a minha lente de pesquisa do ano. Eu posso explicar isso de várias formas, assim, uma delas que me veio agora é essa vontade de realmente estar vivendo personagens, né? Acho que quando você agarra uma lente do ano, uma palavra que vai basicamente guiar como você enxerga o mundo naquele ano, isso significa que, por exemplo, eu voltar para Paris em raízes multidimensionais é completamente diferente de eu estar em Paris no ano que eu estava ali jornando o Novo Renascimento, por exemplo. Né? E isso é muito interessante. Tem a ver como você enxerga o local onde você está. Isso é como busco enxergar o mundo, assim. E é uma forma também de trabalhar muito um processo de presença. Porque como que funciona? Eu tenho essa palavra, né, essa expressão-chave que chega de forma intuitiva e é explorada de forma intuitiva. E a partir disso, eu vou buscando sinais e dados que vão aparecendo pelo caminho. Então, raízes, assim, o jeito mais fácil de explicar, a alimentação, a comida é uma fonte de dado muito rica para mim. Eu não aguento mais comer raiz. Eu cheguei no meio do ano de raízes multidimensionais e assim, não aguento mais comer. É mandioca, é batata, tudo que é raiz eu já experimentei. Mas também é uma forma de justamente explorar, né? Então, dar um exemplo aqui. Geralmente eu não falo. No ano que eu tô explorando aquele macrotema, eu não falo dele porque eu ainda estou explorando, né? Então, eu ainda não tenho dados muito consolidados para compartilhar. Mas quando a gente vai para raízes, por exemplo, né? E nessa cena da alimentação, eu tava cerca de 1-2 semanas, eu tava no Nordeste e aí cheguei para comer e o pessoal, né? E aí, o que você quer comer? Sou vegana, né? Você quer uma fruta? Eu falei, gente, cadê o cuscuz? Negócio do cuscuz. Fui comer o cuscuz nordestino. Há cerca de 1 ano, no laboratório, no Enquete, né, que é esse laboratório comunidade, a gente estava explorando o cuidado, que é um dos valores fundamentais das economias regenerativas, né? Cuidado, criação e colaboração. E a gente explorando o cuidado, a gente fez alguns laboratórios onde a gente trouxe muito do cuscuz paulistano. Tá.
Há cerca de um mês, eu estava na África comendo cuscuz marroquino. Ontem eu estava num almoço com um cliente e eu comi uma salada que tinha ali também no meio um cuscuz marroquino. E aí eu conversando com ele, né? Eu falei assim, olha, é engraçado que quando eu cheguei no Nordeste, eu acho que eu estava até em função do momento da jornada, com a minha avó muito latente na minha memória. Eu comi aquele cuscuz nordestino e imediatamente que eu botei o melzinho, eu imediatamente me lembrei da pamonha que a minha avó fazia. E aí associei também a um curau que minha mãe se propôs a fazer um curau meio bolo, meio quindim ali vegano pra mim no começo desse ano, que eu tava jornando raízes visitando ela ali em Minas. E aí você começa a entender um princípio que é, no final é tudo milho, né? Sim. No final é tudo milho. E no mundo todo, a gente tem as mesmas raízes, a gente vai somando camadas diferentes, a gente vai explorando essas raízes de formas diferentes, mas no final, na raiz, é que nem gente. É tudo igual. É tudo igual. Na raiz somos todos iguais e estamos de alguma forma conectados, né? Então, é só um exemplo, assim, de como as coisas, como os dados, eles vão se consolidando e vão gerando insights que eu uso, assim, tanto na cena de inovação, quando eu trabalho em processos de jornada de inovação com os clientes, tanto clientes que são pessoas físicas, quanto marcas, né, em diferentes processos de inovação, eu vou trazendo esses dados, esses insights para facilitar processos de inovação e de evolução. E nas facilitações de comunicação mesmo, eu trabalho muito com resolução de conflito, e o que não é conflito hoje em dia, né? O tempo todo. Vamos combinar. E aí, nas resoluções de conflito, muitas vezes a gente precisa adaptar uma linguagem, falar alguma coisa de uma forma diferente para que aquilo se torne inteligível para algum público específico. Então, eu uso muito essas brincadeiras e essas conotações que vão ajudando, né? Então, é uma jornada de captura de dados nesse sentido, para ir alimentando a minha evolução e a partir da minha evolução eu consigo entregar aí para os meus espaços de pertencimento alguns insights. Muito legal. Faz parte de um processo criativo também, não deixa de ser. O Ará teve aqui no 5º episódio, também falamos sobre processo criativo, assim. E é interessante como a mente junta diferentes coisas de diferentes lugares e referências, seja de imagem, de cor, de sabor, enfim, de som, de cheiro, né? E converge numa determinada coisa, assim. Total. Eu adoro esse processo. Bom, o tempo voa por aqui, né? A Gabi falou, talvez com a Paulinha é melhor a gente fazer 2 episódios. Eu falei, pode ser que precise dividir em 2. Mas vamos lá. Tem um outro livro, eu vou chamar de livro, né? Que você também escreveu aí junto com outras 2 amigas, a Raíssa e a Karen, que é o Oráculo das Palavras, que vai de encontro com isso que você está falando aí, até da palavra do ano. 40 mulheres, não foi isso? Menino, olha, mas eu acho que junto comigo, com Raíssa e com Karen, são 35 mulheres. 35. Acho que são 35. Eu fiquei na cabeça 40, enfim. Cada vez que eu falo um número, viu? Um grupo de mulheres, é isso que é importante. É isso que é importante. E aí, ao final, nós vamos tirar uma carta tirar aqui pra gente refletir. Eu tiro e você explica, tudo bem? A gente conversa. Tá, mas como o nosso tempo aqui corre muito acelerado, pra gente concluir, tem uma coisa que também tá no seu livro que eu adorei, que foi uma pergunta que um amigo te fez. Então, pra gente concluir, eu vou fazer a pergunta de novo pra você. Desafios, aqui desafio. Por favor, adoro. Tá bom. Ele perguntou pra você, o que está morrendo em você? Rodolfo, olha que loucura, eu vim falando com o Rodolfo. Mesmo? Conexão. Não falando, tava mandando áudio, era assíncrono, mas estava com ele muito presente. Rodolfo é uma pessoa muito especial, assim, né? O que está morrendo, o que está morrendo pra mim? Nossa, Fiquei que intrigado difícil. quando eu vi essa pergunta no livro, assim. Você se respondeu? Eu vim no caminho pensando. Deixa eu ganhar um tempo aqui. Eu vim no caminho pensando. Porque tava vindo pra gravação e tudo mais, e pensando, o que tá morrendo em mim, o que tá morrendo em mim. Nesse momento, pra onde estamos aqui, agora, a timidez. Tô trabalhando pra que ela desapareça. Porque eu sou muito tímido, viu? Ninguém acredita, mas eu sou muito tímido. É isso que tá morrendo em mim. Nesse momento é isso. Isso é interessante, conecta com o que você falou no princípio. Porque quando a gente vai se autorizando a ser quem a gente é,
a gente vai encontrando mais dos nossos espaços de pertencimento e a gente percebe o quanto a gente é acolhido nesses espaços, né? Sim. E a gente não precisa se intimidar para estar, né? Pode Eu acho ficar que à tem vontade, muito né? disso. É isso. Tem muito disso. Ah, eu acho que eu vou surfar a tua onda, porque eu acho que não é assim... É muito louco, eu acho que todo mundo é tímido em alguma das tuas superfícies, né? Eu nunca me senti uma pessoa tímida, porque como diz meu pai, né? Eu sempre fui meio que filhote de cruz credo, aquele tipo que fala um monte e tal. Nunca tive muita dificuldade nesse lugar de me sentir intimidada para falar e tal. A gente tem até um livro que eu sempre recomendo para quem fala que é tímido de alguma forma, que é O Poder dos Quietos. Que fala muito realmente do quanto a gente tem uma sociedade que hipervaloriza esse lugar que vem também da nossa economia vigente, do saber se vender. Você falou, né? O VM também valoriza muito isso. É um vendedor nato. Essa coisa do se vender e tal, né? Que eu acho que é muito complexo. Assim, a gente vai entrar em uma outra seara, a gente vai pro próximo episódio. mas tem uma coisa que o que tá morrendo em mim talvez seja, mesmo que inconscientemente, abafar alguma das minhas camadas em alguns contextos. Durante muito tempo, alguns dos rótulos, eu até deixei de explorar em mim, dentro do que eu sou, sem perceber mesmo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai entendendo. O meio vai direcionando a gente. Vai, total. Mas eu deixei de explorar, eventualmente eu deixei de mencionar, de trazer à tona, por nem perceber que eles não seriam reconhecidos ou que eles não seriam aceitos em alguns contextos. E hoje eu acho que, como eu entendo o quão importante eles são para ser quem eu sou, ainda que eu esteja em um lugar que eles não sejam aceitos, né? Porque aceitam outros dos meus rótulos, eu faço muita questão de colocá-los na mesa. E aí, já que você falou do oráculo, eu acho que a espiritualidade... e aí a espiritualidade ela ainda é muito impregnada de tabus, né? E para mim é algo muito simples no sentido de ser não religião, né? Mas é uma conexão. Sim. Uma conexão com você, para você estar apto a se conectar com o outro, com o contexto, com o conteúdo, com o lugar, enfim... Então, eu acho que, para mim, morre um pouco, surfando tua onda, esse lugar de não deixar visível alguns rótulos que eu quero que sejam cada vez mais visíveis, não só em mim, mas no mundo. Eu acho que a espiritualidade é um deles, assim, mas... Hoje à noite eu vou pensar nessa pergunta que eu deixei. Olha, eu fiz uma coisa errada, né? Porque a gente nunca deve fazer uma pergunta que a gente não saiba a resposta. Mas aqui essa é uma pergunta que a cada momento você tem uma resposta. Isso é incrível, porque todos os dias tem algo nascendo e morrendo na gente, né? Essa regeneração constante. Foi meu tema do ano passado, inclusive. Muito bem, maravilhoso. Bom, muito obrigada. Vamos ver a palavra. Vamos ver o que chega. É que a gente não tem muito tempo, visível. Mas lá na feira eu achei muito engraçado a história da palavra que foi tirada lá na feira. Eu lembro dessa palavra. A gente pode falar sobre isso no outro dia. Mais um episódio pra falar sobre isso. Meu Deus, eu também estava falando. Hoje é aniversário da dona dessa palavra. Eu tava falando com ela na vinda. Potência. As suas escolhas despertam as suas potências? Despertam? Despertam, super. Estar aqui é uma escolha. É um lugar de pertencimento, de alguma forma. É me posicionando como protagonista de algo que foi desenvolvido lá atrás. E é a timidez morrendo também, né? Pura potência. Olha, geralmente a leitura, ela tem alguns passos e eu vou encurtar aqui, tá? Porque geralmente a gente faz uma análise da imagem e tudo mais. Sim. Mas me sinto, inclusive, lisonjeada, tá? Porque eu também fui uma escolha para estar aqui. Então, me sinto potencializada também pela tua escolha. E é sempre um espelho, né? A tiragem, ela vale para todos. E são duas pessoas, né? Então, isso é legal, porque olha aí, ó, você... O podcast é sempre duas pessoas. Você falou de duas pessoas e eu ia fazer uma leitura justamente falando dessa integração.
né? Porque a gente pode ver também a carta. Depois você tira uma foto e bota aí. Tá. A gente pode ver a carta como uma única pessoa e duas de suas facetas. A gente é ser dual, né? Isso é uma coisa muito da psicologia junguiana. A gente é luz e sombra, a gente é o feminino e o masculino. O bem e o mal. O bem e o mal, todas as nossas dualidades, né? A gente é o amor e o ódio, tudo, né? Como natureza, né? Que tem o dia e a noite, a gente é dual também. E quando a gente trabalha essas polarizações, a gente começa a conseguir pendular entre elas, onde não, eu não preciso ser só bom ou só ruim. Eu posso ser bom e ruim também, junto, e sou, né? A gente começa a pendular, a gente começa a descobrir que entre dois extremos existe uma infinidade de possibilidades de ser. Isso é o que desenha, inclusive, o arco-íris, né? Que traz muito desse movimento da liberdade do ser e do expressar e tudo mais. Então, eu acho que aqui tem um princípio muito de você se enxergar por todas as tuas dimensões, né? E é um pouco do integrar todas as tuas esferas de ser. Isso é o seu protagonismo, né? Eu acho que é esse protagonismo que alavanca o pertencimento, alavanca as tuas potências. Mas, em especial, hoje vou mandar um beijo para a Nelis. Gente, aqui eu já tô pedindo música daqui a pouco. Muito beijo, bem, Nelis. muito Hoje é aniversário dela. Ela é a mulher São que escreveu... Não, gente. Muitas. Sim, Eu não você acredita em coincidência? Não acredito. Ah, muito bem. Mas ela que escreveu, ela que trouxe esse oráculo, na verdade, que é uma das ferramentas, né, de tornar o invisível visível do Enquete, ele traz à tona palavras, né, que é minha ferramenta mesmo de trabalho, mas traz palavras que são expressões do protagonismo de cada uma das mulheres que fizeram parte desse laboratório em especial, que se materializou como um oráculo. Então ele é bem especial. Parabéns, parabéns, e que bom que vocês um dia resolveram fazer tudo isso, que é tão bom hoje pra gente. É tudo intuição, né? Nosso método é intuição. Então, em algum momento a gente desejou colocar um oráculo no mundo, mas como foi? Mas foi. Isso aí. Então, pra gente concluir, potência, essa vai ser a palavra do nosso Happy Hour Vitreio de hoje. Paulinha, muito obrigado por ter vindo, estar aqui comigo, adorei. Que a gente tenha outros encontros aqui mesmo, né? Não pelo mundo só, mas aqui também. Vou te chamar outras vezes para a gente falar mais, que são muitos assuntos. Então, vale a pena. Quero que você volte. Muito amei. Super obrigada e parabéns pelo projeto, viu? Te admiro muito e estou muito feliz da gente estar tão conectado nessa potência aqui, viu? Isso é incrível. Bom, para quem está agora ouvindo a gente, porque a gente já está aqui pelo Spotify, muito obrigado. Quero agradecer também a Jeb, Just Another Brand, que é uma marca que acredita aqui no nosso projeto desde o princípio. Então, amei o laranja, viu? Ó, pura potência. Bonitão, né? Ó, combina super. A carta também tem um tom de laranja. Potência. Conexões. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado.